Aqui estamos nós. Resolvemos lutar Muay Thai aqui na Tailândia, já que o Muay Thai nasceu aqui. Mesmo sem nunca ter lutado na vida. Estamos viajando há mais de um ano e durante esse período treinamos pouquíssimas vezes, por conta própria, e nunca fomos na academia nem praticamos nenhum esporte. Até chegamos a subir 3.500 metros em uma trilha durante 7 dias no Nepal, mas nunca estivemos no potencial que queremos com o nosso corpo. Isso está nos incomodando há algum tempo. Foi aí que a gente resolveu nos desafiar a lutar Muay Thai e registrar todo o nosso progresso nesse vídeo, para nos incentivar ainda mais a alcançar todo o nosso potencial físico. Para que tudo isso aconteça, vamos treinar Muay Thai a sério e lutar num ringue tailandês, com o objetivo de ter o corpo mais definido de nossas vidas em 60 dias. Então vamos começar. Agora mesmo. Acabamos de chegar na academia e esse é o dia 1º. No primeiro dia, nós dois só conseguimos fazer 5 quilos de cada lado no agachamento. Meu máximo na cadeira extensora é 25 quilos. Eu também só consegui 25 quilos na extensora. Na abdutora, a gente fez 30 quilos. O supino eu consegui 5 quilos de cada lado. O pezinho. Cuidado, colocou pra ele. Não, mas olha o tamanho da barra, velho. Dá um desconto aí, essa barra é pesadaça. Nossa, velho. Não? 3. Caramba, amor. Chocada. Vai fazer então. Não. Fazer aí não, mas... Deixa eu ver então. Agora bora ver quanto conseguimos de flexão. Não sei se dá pra considerar que eu fiz, porque claramente eu não tô nem descendo, mas meu máximo foi 14. 19. Que a gente vai colocar um cronômetro aqui e ver quanto que cada um consegue ficar numa prancha. Ai, velho. Ai. Caramba, velho. Nossa. E esses são os nossos objetivos para esses 60 dias. Eu quero ficar um pouco mais musculoso, com os braços mais fortes, mexer o peito igual o pai do Chris. Você quer ficar assim? Com o peitoral definido? Quer? E a barriga um pouco menos flácida. De fato eu tenho que ganhar uns quilos. Meu objetivo é ter pelo menos 70 quilos até o final desse desafio e eu tô pesando hoje 65. Para isso eu também vou ter que trabalhar bastante a minha dieta, porque o meu metabolismo é super rápido e eu vou precisar de uma dieta hipercalórica para conseguir ganhar uns quilos durante o desafio. E eu quero ter mais massa muscular, ficar mais forte, conseguir correr 10 quilômetros, porque eu quero correr meia maratona, também quero voltar a ter o alongamento que eu tinha antes de sair para viajar. Eu acho que eu tô no bom peso, mas eu preciso converter gordura em massa muscular. E claro, nós dois queremos ganhar a partida no ringue de Muay Thai. Para alcançar os nossos objetivos, nós vamos malhar 5 vezes por semana, correr 3 dias e treinar Muay Thai 2 dias semanalmente. Além disso, a gente vai mudar toda a nossa dieta. E também compramos uma balança de comida e um mini liquidificador portátil. Muito fraco. Olha o shake maromba de proteína aí. Bom, eu acho que o mais difícil disso tudo vai ser manter uma rotina de treino enquanto a gente viaja. Porque a gente vai treinar por 2 meses e nesse meio tempo a gente vai passar por no mínimo 4 lugares diferentes. E vai ter umas aventuras no meio do caminho. Então dê uma boa olhada nesses corpos, porque eles vão mudar muito em breve. Eu espero. Então galera, a gente que é viajante, nossa mochila tem que caber todas as nossas coisas, né? E muitas vezes quando a gente posta vídeo correndo e tal, a galera pergunta se a gente tem tênis de corrida. Na verdade não. A gente tem essas sapatilhas aqui, olha, que é uma sapatilha que a gente usa pra correr e pra fazer exercício. E algumas trilhas leves também a gente usa ela. É muito boa, é barata. Quando a gente guarda ela na mochila, ela fica toda pequenininha, olha. E não ocupa quase espaço nenhum. Dica de viajante, hein? Thai flag, Thai colors. Yeah, Thai color. This one for safety your hand. If you have no wrap, you cannot. When you punch, you get okay. hurt your wrist. It's like, Yeah. yeah, really different. Sabe nem colocar a luva, ó. Okay, do for you. Não, a gente falar pra vocês que não é fácil, velho. É um corre.
E a pimenta, ó. Ó, cuidado. Isso aqui é pimenta maligna, olha lá. Maligna, velho. Você come um desses daqui, ó. Morre. Acabou a festa. E tipo, mesmo tirando, comida apimentada. Welcome to Thailand and boxing. Logo na segunda semana do primeiro mês, nos deparamos com o primeiro grande desafio: fazer uma aventura super rápida em um país minúsculo do Sudeste Asiático, o Laos. A gente estava com a animação lá em cima, tanto para viver essa aventura pelo Laos, quanto para manter o nosso desafio em dia. Primeiro dia aqui, a gente chegou ontem à noite e agora vamos iniciar uma aventura de 7 dias. E claro que nesse meio tempo não temos academia, enquanto isso a gente vai ter que ser criativo. Então, por exemplo, a gente tá numa acomodação aqui agora, com um rio aqui na nossa frente lindo, só tem natureza em volta da gente, tipo, a gente tá realmente no meio do nada. E bora treinar, né? Mas os perrengues começaram a surgir. O ônibus foi adiantado e não deu tempo da gente comprar comida. Esse é um ônibus minúsculo, tipo, a cama é pequenininha, a nossa perna não fica esticada. Eu gripei, meu nariz tá escorrendo muito, tá frio, apertado. Tudo ali pra comer no self-service é com carne. Como a gente é vegetariano, não rola. Foi uma das noites mais difíceis de ônibus na vida. A alimentação não estava sendo das melhores, o transporte estava insalubre e o corpo cada vez mais cansado. Mas de toda forma chegamos na cachoeira mais linda do mundo, que fez todo o perrengue valer a pena. E a maré de sorte desse dia nos levou até mesmo para uma academia. O caminho pra academia, velho. Sei que essa academia existe, né? Olha a academia ali. E não é que tinha academia mesmo, a gente tava achando que talvez nem ia ter. Tá, o caminho para chegar nela não era tão bom, mas a academia até que era bem completinha. Só tem os lausianos aqui, meu filho. Não tem gringaiada, não. E é o nosso look de academia, ó. A gente não tinha tênis. De hoje tá pago, hein? Os próximos dias foram bem difíceis de manter o desafio, mesmo a gente tentando. Ela ia te dar um cheiro. Depois de alguns pneus furados e perrengues bem intensos, chegamos na última aventura que o Laos nos reservava. Estamos fazendo nossa atividade física aqui no Laos, numa trilha de 5 quilômetros, que até agora foi só subida, pra manter o cardio em dia, hein? Não, gente, eu tô, assim, suando bicas. Viemos parar na maior casa de árvore do mundo. Claro que aqui não tem academia e claro que isso não é uma desculpa pra não treinar. Ó, no meio da casa da árvore tem gente malhando. Aí fez o quê? A gente lembrar que a gente também tem que malhar. Voltamos pra Tailândia e agora temos uma casa e um cachorro. Mais uma vez a gente tá fazendo house sitting, dessa vez aqui perto de Bangkok, a capital da Tailândia. A gente vai ficar 45 dias? Uns 40 dias aqui. Uns 40, 45 dias numa casa. Tipo assim, gente, olha isso. Tem bicicleta, tem esteira, balança, tem tudo que a gente precisa. Tem uns pezinhos ali dentro daquele armário. E também tem liquidificador, fogão, forno. Tem tudo de bom pra gente, né, manter nossa dieta em dia. E a gente tá num condomínio agora e esse condomínio tem até mesmo academia. A gente ainda não foi lá e vamos lá hoje pra ver como é que é. A gente chegou aqui ontem e já estamos querendo ir conhecer a academia hoje mesmo. E já estamos dando uma olhada aqui na região em qual academia de Muay Thai que a gente vai praticar por todo esse tempo que a gente estiver aqui nessa casa.
A Sofia vai viajar essa semana, então a gente não sabe se a gente vai começar a praticar Muay Thai ainda nessa semana. Ela vai fazer a viagem solo dela no fim de semana. Ai, minha primeira viagem solo. Vou ficar 2 dias lá em Chiang Mai. Então, no mais tardar, na semana que vem, a gente já volta a praticar o Muay Thai. E eu vou viajar em 5 dias. A gente chegou ontem aqui nessa casa, então temos 5 dias pra se organizar, se estabelecer. Já pedimos whey protein e creatina. Tipo numa Shopee da Tailândia. Vai chegar aí provavelmente hoje ou amanhã, porque aí chega muito rápido. E já fomos ontem no supermercado e compramos muita comida. Muito vegetal, muita fonte de proteína vegetal pra gente se manter ao máximo em rumo ao objetivo de ganhar massa nesses 60 dias. A gente marcou nutricionista também, mas já compramos um tanto de coisa aqui, aveia, castanha, amendoim, um tanto de coisa pra comer bastante esses dias e crescer os músculos. E aqui no quintal dessa casa onde a gente tá, tem várias bananeiras, vários pés de banana, e a gente já pegou o nosso primeiro cacho, mas tem mais 2 pra pegar logo em breve. Galera, chegamos na academia do condomínio. Tem coisas, mas não é o suficiente pra gente. Essa é a única máquina que tem aqui. Ela até que tem bastante opções, olha. Dá pra fazer peito, braço e tal, bastante coisa. E como só tem essa máquina, a gente vai ter que focar em halteres, mas a gente já começou a pensar de que talvez seja melhor procurar uma academia. Eu vi uma academia aqui perto, ela não é tão perto assim, ela é mais ou menos de 40 a 50 minutos a pé. Bom, nesses 5 dias que eu não vou viajar ainda, né, enquanto eu vou estar aqui, a gente vai tentar fazer aqui mesmo com o que tem, e quando eu voltar de viagem, a gente vai na academia, de fato. Às vezes demora, assim, 2 anos, né? O pessoal vai, assim, realmente bastante tempo, então tem que ter ali o treino, a alimentação, tudo muito bem alinhado para que a gente consiga ali realmente administrar. Essa é a Bia. Ela topou participar desse desafio e nos instruir na melhora da nossa dieta. A Bia é uma profissional cabulosa e fez a nossa visão em relação à alimentação mudar completamente. Se você tem interesse em mudar sua alimentação ou aprender mais sobre nutrição, segue ela lá no Instagram que você não vai se arrepender. E vocês estão treinando de manhã? De manhã. Estamos fazendo um almocinho aqui, tá ficando pronto agora. E a gente tá pesando tudo nessa balança. E a gente fez Então, deu errado, assim. A gente ia fazer uma panqueca de lentilha com espinafre e rechear com ovo. Mas não ficou com textura de panqueca, então a gente fez uma mistureba, mas tá muito bom. Eu experimentei. Assim, os ingredientes são bons, né? Tal, mas assim, virou gororoba. Gente, gororoba. Muito cuidado com receitas do Pinterest. Sabe, são vídeos curtíssimos. Vamos colocar a receita aqui? Vamos, um negócio bonito. Vocês vão ver, gente, é só água, lentilha e espinafre. Não funcionou. Esse aqui a gente tá medindo pra gente ter controle de quanto que a gente tá comendo, pra ter controle de proteína, carboidrato, lipídios, fibras, né, amor? Eu tô gostando de medir. E a gente tá com o objetivo de comer tudo bonitinho pra ganhar o máximo de massa possível. Tá interessado, mamão? Enquanto o Eduardo trabalha, tô aqui correndo. Agora a gente tem proteína pra fazer esses bracinhos crescer. Cheio de banana, mais banana, e ali agora tem uma que tá amarelando que a gente vai cortar. O passarinho já até comeu as que amarelaram, ó. A nossa anfitriã falou que a gente pode comer todas, que não vai faltar aqui pra gente é banana. Você vai conseguir pegar o cacho ou será que eu pego? Não sei, mas fica de prontidão que aí eu acho que eu consigo... Ai, meu Deus. Assim. Como que eu gravo e fico de prontidão ao mesmo tempo? Ai. Vai soltar, hein? Ai, olha que lindo! Dá o facão. Imagina secar com esse facão na mão. Oh! Agora nós temos comida pra comer. É banana, uma banana pro mamãe.
Finalmente chegou o grande dia de fazer minha primeira viagem solo. Fui pra Chiang Mai para celebrar o Festival das Lanternas. Passei só 3 dias na cidade, mas foi tempo suficiente para dar rolê, me emocionar com as luzes do festival, ver luta de Muay Thai para me inspirar, ir na academia, comer muito bem e comprar um presente pra mim e pro Edu. Aqui na feirinha tem umas lojas de roupa, aí eu vi esses shorts de Muay Thai. E aí eu pensei, bom, eu e o Eduardo vamos lutar Muay Thai muito em breve e estamos treinando, mas falta um short. Então tô experimentando aqui que eu vou levar pra ele de presente e comprar um pra mim também. Acho que ficou bom, hein, gente? O que vocês acharam? Esse presente vai simbolizar esse desafio, já que agora ele vai entrar na sua potência máxima. Eu voltei de Chiang Mai, então agora a gente tem que voltar a fazer o treinamento, né? E aí a gente tá indo agora pra primeira aula de Muay Thai e hoje mais tarde a gente vai conhecer a academia também. Aí o caminho aqui é meio diferente, ó, porque é uma academia isoladona. Estamos até curiosos pra ver como é que vai ser. A gente acabou de chegar aqui, vamos começar hoje. Parece bem massa esse lugar aqui. A aula nem começou, a gente tá só aquecendo ainda. Si te gusta hacerlo, mami, vamos a verla. Ven para acá para que me muestres tu cadera. Sácale chispa y dale candela. Para ver, vamos a ver si da pela. La, mami, todo eso se ve. Da la vuelta, ponte al revés. Pon la mano, vaya en la pared y gózate esta culé. Tá morrendo? Nossa, amor, tá muito pesado, velho. É muito difícil, véi. Estão pegando muito pesado. Eles estão. A gente falou que estamos começando, mas eles não estão nem aí. E agora a gente vai lutar com sacos. E hoje você aprendeu o ramp também? Não. Aprendi um novo soco. Hook, acho que é isso. É gancho, não tava entendendo o que ele tava falando, não. Mas muito bom, gostei. Ele pegou pesadíssimo. Olha só. Um lugar bem mocado, bem secreto. E aí você vem entrando. Ontem, quando a gente veio pra dar uma olhada no lugar, parecia que não tinha nada. Mas fica ali escondidinho. E aqui tem pessoas que moram aqui enquanto estão treinando pra fazer uma espécie de Chama imersão. acampamento, né? É, às vezes a pessoa vem aqui, fica 1 mês, fica 2 meses. Aí tem as casas, tem comida. Tem comida inclusa, a pessoa paga acomodação, a aula. E fica aí morando, treinando, aprendendo Muay Thai. E faz aula 2 vezes por dia. E cada aula 2 horas, ou seja, a pessoa fica 4 horas por dia lutando Muay Thai. É uma mega imersão, isso é uma prática comum. Inclusive, nós conhecemos uma brasileira. Olha só, primeira aula hoje, hein? Olha como é que tá minha mão. Olha como é que tá aqui meu cotovelo. Meu joelho tá meio vermelho, não sei se vai dar pra ver agora. E eu chutei tanto, tá tudo vermelho aqui também no pé. O pé ficou até meio inchado. Eu também, olha, eu machuquei toda também. Foram 2 horas. 2 horas de aula. Agora a gente vai fazer muitas aulas pra estar preparado pra luta lá em Koh Phi Phi. Estamos agora oficialmente indo para a academia aqui do bairro. Finalmente a gente vai conhecer a academia, a gente está muito ansioso, porque a academia lá do lugar que a gente está hospedado, do lugar que a gente está morando, na verdade, é uma academia um pouco limitada. E a gente precisa de mais, a gente quer mais equipamentos, mais máquinas para poder ter o potencial máximo de treino nesse curto intervalo de tempo. E para ir lá, a gente passa no meio dessa feira aqui, ó, que é corta-caminho. Isso é cobra? A enguia. Gente, olha que chocante. Eu acho que isso é enguia também. Isso é muito chocante, velho. Facilidade em aparecer no dia, tá? E aí vai ficar muito mais fácil pra gente lembrar dele. E uma
coisa que está ajudando muito na nossa dieta, especialmente para alcançar o meu objetivo de ganhar mais massa, é a dieta que a Bia fez pra gente. E ela fez a dieta pra gente usando um aplicativo que chama Dietbox, que é tipo esse daqui. É um aplicativo que mostra pra gente o que a gente tem que comer no dia. Ele tem um plano alimentar do dia. Então, por exemplo, aqui tem... Esse aqui é o da Sofia, o celular da Sofia. Mas ele tem o café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E aí, com base nisso daqui, a gente constrói a nossa refeição e a gente pode fazer substituições também. Por exemplo, vamos supor que eu não tenha aveia em flocos, mas a aveia ela faz parte do grupo 3. Eu posso vir aqui e ver aqui o que poderia ser substituído no grupo 3. E aí tem várias coisas aqui que eu poderia substituir. A Bia fez todo um plano pra gente alimentar com base no que a gente quer alcançar, né? E também levando em consideração a nossa rotina e a nossa dieta, as nossas restrições, porque a gente é vegetariano, por exemplo. Isso aqui tem ajudado muito a gente a alcançar esse objetivo, igual eu já ganhei vários quilos usando whey protein, comendo direitinho, tendo mais refeições por dia e tá dando tudo muito certo. A única parte do meu corpo que eu não sinto uma grande melhora é a perna, mas isso já é uma questão genética. Eu tenho a perna fina, isso aqui é a cicatriz da queimadura lá da festa que a gente foi em Copangan, mas eu tenho a perna muito fina e eu tenho muita dificuldade de ganhar músculo na perna. E por isso eu tô tentando transformar os exercícios de perna nos exercícios que eu mais dou gás na hora de malhar. Galera, hoje é o dia 35 do desafio e eu tô pesando 70 quilos. Eu tô pesando 70 quilos. Você tá com zoomzão. Como é que tira esse zoom aqui? Então, depois de comer muita comida e tomar muito whey, eu consegui bater a minha meta de peso. Assim, no intervalo muito curto de tempo, eu consegui ganhar muita massa, mas eu também tô com uma pança, olha. Eu tô pesando a mesma coisa. Mas eu não tinha meta de peso, não. Tô tipo... Apesar de eu já sentir uma diferença no meu corpo e tal, eu sinto que eu ganhei uma certa barriguinha. Se eu já dar uma relaxada... Não tem muita gordura, tá vendo? Eu não ganhei muita gordura, mas... eu acho que ainda falta fortalecer esses músculos aqui para eles ficarem mais juntinhos assim. E quando eu comecei o desafio eu tava com 65, agora eu não lembro exatamente. Mas agora eu tô com 70 quilos. 70 quilos. Tá muito difícil correr. Eu quero muito atingir a meta dos 5 km. Até hoje o máximo que eu consegui correr direto foi 3 km. E eu comecei a sentir muita dor no pé, na parte superior do pé, assim. Eu tô até andando aqui pra ver se... o que eu faço, né? Porque tá doendo muito. Até quando eu ando, agora, por exemplo, tá latejando a dor. Tá doendo nessa parte aqui superior do pé. Quando eu ando, quando eu corro. Não, quando eu corro ainda mais, eu não tô nem dando conta. Eu não sei, é uma dor muito estranha, porque ela vai e volta. Tipo, se eu fico sentada há muito tempo, quando eu vou andar, tipo, vou no banheiro assim, ela vem muito forte. Só que se eu dou uma alongada, dou uma andadinha assim, ela dá uma diminuída na dor. Mas quando eu começo a correr, ela dói muito. E eu tô com muito medo de não conseguir atingir esses 5 km, que era uma das metas que eu mais estava empolgada pra fazer, porque eu quero muito correr maratona no futuro. Ai... eu acho que eu tenho que dar uma pausa na esteira de correr também, porque tá difícil de pisar no chão. Não. Qual que é o cardápio do dia, princesa? Então, a gente costuma fazer quase todo dia. A gente faz um arroz, tipo arroz frito com um tanto de coisa dentro, que é muito fácil de fazer, né? Então, geralmente a gente refoga tudo junto. Cebola, cenoura, pimentão, repolho, tofu, couve-flor, brócolis, a gente bota um tanto de coisa, sabe? Alho poró e depois vem com arroz por cima. Então vira um arroz cheio de coisa
Desde que a gente saiu do Brasil, o único lugar que tinha panela de pressão nas cozinhas era a Índia. Então aqui na Tailândia também não tem panela de pressão, então a gente tá fazendo lentilha. Isso aqui é uma lentilha batida no liquidificador que a gente fez pra semana inteira, assim. E aí a gente só esquenta e ficou muito gostoso. Enchemos de tempero e aí é isso. Todo dia praticamente a gente come isso. Bom, a nossa dieta no Brasil era muito baseada no arroz, feijão, salada e legumes. E aqui tá sendo muito parecido com isso também. A gente come arroz frito com legumes, às vezes um tofu, às vezes um ovo, mas nem sempre. E a gente também faz a salada e aí a gente substitui o feijão muitas vezes por lentilha, porque a lentilha tem grão de bico. Ou grão de bico. A lentilha porque ela tem um cozimento mais rápido que o feijão e o grão de bico porque dá para comprar ele enlatado muitas vezes já cozido, então já agiliza o nosso processo. Mas que a gente sente falta de um feijão, a gente sente muita falta. E esse lance da substituição de alimentos pelo grupo alimentar é uma coisa muito interessante que a gente não conhecia. E isso faz a gente conseguir manter um nível nutricional e de carboidratos, proteínas e gorduras por dia mais ou menos estável, mesmo comendo coisas diferentes. Por exemplo, o arroz faz parte do mesmo grupo que a aveia, e para mim eles eram coisas totalmente diferentes. O ovo faz parte do mesmo grupo que a soja, para mim também eram coisas totalmente diferentes, porque a soja é de origem vegetal e o ovo é de origem animal. Então a gente consegue formular novas combinações de comida, dependendo do que a gente tem na geladeira, simplesmente por saber os grupos alimentares de cada alimento. Muito obrigado mais uma vez, Bia, por ter aberto a nossa mente sobre a questão da nutrição dos grupos alimentares. Isso é muito interessante. Gente, eu tinha ido no nutricionista umas 2 vezes só no Brasil, tipo nutricionista de plano, assim, e eu não tinha gostado, sabe? E aí quando a gente fez com a Bia, foi surpreendente, tipo, realmente a nossa vida mudou em relação à alimentação, assim, porque, caramba, velho, a Bia abriu nossa mente e a gente tá comendo muito melhor agora. Agora a gente entende o que a gente tá comendo, né? Antes a gente só comia, acha, isso aqui é saudável, vou comer. Não, mas agora a gente entende o balanço das coisas pra se alimentar. Então, galera, quem quiser entender melhor sobre nutrição, a gente vai deixar o link do Instagram da Bia aqui na descrição e vale muito a pena. Ela é muito profissional e ela manja muito do que ela tá fazendo. Ó. Choquetinho. Gostou? Muito. Adorei. Mostra o meu aqui. Ó. A gente tá indo pra segunda aula de Muay Thai aqui de Salaia, né, que é o lugar que a gente tá. E a gente vai estrear hoje os nossos shortinhos, porque na primeira aula que a gente fez aqui, a gente esqueceu de usar. Ficou guardado, a gente simplesmente esqueceu. Aí hoje vamos estrear. Bora pra aula? Bora. O sol tá quente, hoje tá um dia bem quente, mas a gente vai correndo pra aquecer e já chegar na aula aquecida, hein? Eu tô indo correndo pra aula, pra academia, a gente tá indo meio que trotando, assim, indo lentinho, porque meu pé ainda tá doendo muito e eu ainda não consegui voltar a correr mesmo, de fato, chegar em 3 quilômetros. E aí a gente dá uma esquentadinha e corre menos de 1 quilômetro pra chegar até a aula, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ser isso, porque eu quero muito chegar a 5 quilômetros nesse desafio. Velho, eu tô tendo muita dificuldade com a minha perna, porque primeiro que eu não tenho flexibilidade com a perna e segundo que eu tô chutando e tipo assim, tá arregaçando, velho. Olha que tá inchado, olha. Isso aqui é o queimação, a queimadura, viu, gente? Aqui, ó. Ai, vamos continuar treinando, velho. A cada treino é um regaço. Eu saio destruindo de um jeito diferente. Eu não tô sentindo dor, tipo, igual o Eduardo, assim. Só cansaço mesmo, tipo assim, ó, eu termino tremendo. Mas o Eduardo sempre tá com tanto machucado. É que eu já machuquei hoje também, olha. Não! Isso aqui é da cotovelada. Eu não tenho nada. Eu sempre tento bater o mais forte que eu consigo bater, também. então eu me machuco. Ei, bebê. Ei, garoto. De café da manhã eu fiz um pão com ovo, queijo e tomate cereja e uma cumbuquinha de iogurte com whey protein e algumas castanhas, fruta. Ficou bonito, hein? Ontem eu vi um history de um casal que tá lá em Copipi. E aí eles foram no bar e, meu Deus, velho, a galera se massacrando. Tipo, eu tô com muito medo.
Ai, eu também sinto muito medo. Mas, sei lá, a gente não vai morrer. Talvez a gente, sei lá, o pior cenário seria quebrar o nariz, talvez. Pra ganhar tem que derrubar a pessoa no chão? Eu não entendo exatamente as regras, mas eu acho que você ou acaba um tempo e aí tem uma pontuação, ou você derruba a pessoa. Nossa, porque derrubar, não sei se eu vou conseguir, não. Pareceu tão difícil. Eu também não sei. Eu não sei qual que é a minha expectativa. Não. E aí, pesado? É. Olha só. É, baixa. Mas é a maneira mais divertida de fazer exercício físico, dá muita motivação, fraga, tipo assim, todo mundo na mesma energia, você se sente parte de um grupo, é muito foda, velho. Olha isso, galera. A gente tá chegando aqui na academia, eu reparei isso aqui. Esse aqui foi da aula de Muay Thai de ontem. Eu tô com muita dificuldade na perna, velho. Tô destruindo minha perna. Nossa, tá difícil. Tipo assim, eu acho que eu lesionei o pulso também ontem, porque já que minha perna tá doendo, eu tentei bater mais, dar mais soco. Só que aí eu acho que eu peguei muito pesado também. Eu acho que eu tô ultrapassando meu limite. É, mostra seu cotovelo também. Aqui também. Tudo coisado, ó. Eu só tô machuquei até agora aqui, ó. E isso aqui, ó, foi porque eu bati no Eduardo. Nem foi porradão com o professor. Ou seja, o problema tá em você. Até eu fiquei roxa encostando você. Bom, mas agora a gente já tá aqui de cara pra academia e é hora de malhar. Então, vamos seguir o desafio. Viemos correndo, ó. Tô toda escorrendo. Ontem foi muito pesado. Hoje de manhã eu acordei pensando assim, véi, não sei se eu dou conta de hoje. Porque eu acordei toda doendo. Não conseguia nem sair da cama, mas viemos. Aí, gente, a gente tá indo agora tentar correr 20 quilômetros. Provavelmente não vamos correr 20 quilômetros seguidos, a gente não dá conta. Mas o nosso destino fica a 20 quilômetros aqui. E a gente vai ficar, tipo, sei lá, acho que a gente vai correr 5 quilômetros, andar 1 quilômetro. Correr 5 quilômetros, andar 1 quilômetro. E aí, Edu? Uai, bora, né? A gente vai dar o nosso melhor. Não sei se a gente vai conseguir ir direto, provavelmente não, mas vamos fazer esses 20 km mesmo com pausa, correndo daqui até lá. Vou até usar o aplicativo do Strava pra gente saber o nosso pace e tal, pra saber quantos quilômetros que a gente tá fazendo por minuto e ter uma noção do nosso desempenho nesse trajeto. Bom, esse é o primeiro grande desafio desse episódio, que eu acho que a gente vai testar nossa resistência, nossa força pra chegar até lá. E a gente tá bem cansado, porque ontem a gente foi na academia e no Muay Thai, mas acho que vamos dar conta. Atingimos os primeiros 5 quilômetros. 5 quilômetros, 250. Café, Que fofa! Ó, paramos mais uma vez. Quantos quilômetros que tá? Você parou o Strava? Parei, tô tremendo. 10 quilômetros e 400. A gente não tem o hábito de tomar refrigerante, mas eu já vi grandes corredores que fazem essas hipermaratonas de mais de 80 quilômetros e tal, que eles bebem muita Coca-Cola. Eu não tô nem acreditando que eu corri 10 quilômetros. Uhul! Corredora! Olha só, eu tô muito feliz. É isso aí, amor. Porque eu achei que eu nunca ia dar conta. Eu lá em Belo Horizonte, eu tinha o hábito de correr todos os dias uns 5 km, assim, quase todos os dias. Eu tinha esse hábito. A Sofia não tinha um hábito de corrida e eu acompanhei todo o progresso dela. No começo ela tinha muita dificuldade, porque ela sentia muita dor, essas dores abdominais que dá, e ela sempre travava por volta de 1 km, 2 km no máximo. E agora ela tá correndo mais do que eu. Porque eu criei essa meta de que eu quero correr uma maratona. E eu tô com isso na cabeça, tem uns 3 meses que eu tô com isso na cabeça. Já o Eduardo, ele percebeu que quanto mais ele corre, mais ele emagrece, porque ele tem um metabolismo muito acelerado. Então ele tá meio que parando de correr
E eu tô correndo quase todo dia. Eu tô muito orgulhoso. A gente correu metade, já tá bem difícil. Mas eu tô muito orgulhoso porque eu acredito que a gente vai chegar lá. Eu acredito que você vai conseguir chegar lá. Minha canela já tá doce. O tempo tá ali, ó. Oh, o tempo tá ali! Aí galera, o tempo tá aqui, olha. Ó, estamos chegando! Vamos, não, falta pouco, 1 quilômetro. 1 km só, galera! Galera, estamos chegando, olha aqui. Essa é a entrada do Templo do Dragão. Gente, a gente vai sair daqui a pouco. Olha isso aqui. Tô toda vermelha. E aí a gente vai bater um pratão aqui de comida após 20 quilômetros. E vamos se arrumar pra sair. Hoje a gente vai numa luta real de Muay Thai pra se inspirar e também pra ver como que de fato acontece uma luta de verdade, num ringue de verdade, com lutadores de verdade. Eu tô ansiosa pra ver como que eles se defendem. Tipo, pra saber como que eles preveem o movimento, que foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando a gente tava lutando lá na nossa aula de Muay Thai. E tô bem curiosa pra ver, porque eu nunca fui numa luta de Muay Thai na minha vida. E uma das coisas que a gente mais tá tendo dificuldade nos treinos é o tempo de reação, né? É a reação aos golpes que a gente recebe. Então, tipo assim, eu acho que vai ser um bom estudo e uma boa inspiração também. Bom, você já sabe que estamos treinando para lutar Muay Thai, porque essa arte marcial é um símbolo cultural ancestral da Tailândia. Mas acho que até agora não te contamos a história por trás dessa arte. Diferente de outras modalidades, como o boxe, onde só pode usar os punhos, os lutadores de Muay Thai utilizam punhos, cotovelos, joelhos e canelas como pontos de ataque. E por isso é conhecida como a arte das 8 armas. Sua origem vem de técnicas militares usadas em eras antigas, lá pelo século XIII, quando o reino da Tailândia recebia o nome de Reino de Sião. Os guerreiros da época treinavam Muay Boran, que foi o precursor do Muay Thai moderno. Com o tempo, a luta foi se popularizando e começou a ser praticada como esporte e entretenimento, especialmente em festivais religiosos em templos budistas. Houve, inclusive, um rei chamado Prachao Suat, o Rei Tigre, que ficou conhecido na história do Muay Thai como um dos melhores lutadores de todos os tempos. As lendas dizem que ele participava de torneios disfarçado e sempre saía vitorioso. Sua influência na difusão do Muay Thai na cultura tailandesa foi tão grande que até hoje, no dia 6 de fevereiro, data de sua coroação em 1702, os lutadores celebram o Dia Nacional do Muay Thai em sua homenagem, relembrando suas técnicas e sua coragem no ringue. As primeiras competições de Muay Thai eram totalmente diferentes do que é hoje. Não haviam luvas e as regras variavam de região para região. Os lutadores enrolavam tiras de cânhamo nos punhos e as lutas não aconteciam em ringues. Hoje, o Muay Thai é uma prática conhecida no mundo todo, reflete valores de disciplina, respeito e resiliência. Conta com campeonatos profissionais e milhões de praticantes. Na Tailândia, o Muay Thai não é apenas uma luta, é um ritual. Antes das lutas, os praticantes realizam o Uai Kru Haram Muay, que é uma espécie de dança que presta respeito ao treinador, à família e às tradições. Caramba! Foi muito emocionante!
impressionante. Que louco que foi isso, velho. Muito foda. Eu quero vir mais vezes, eu adorei. E galera, esse rolê que a gente veio aqui, quem ofereceu ele foi a Tailandiano. A Tailandiano é uma agência que tem aqui na Tailândia, feita por brasileiros. Então lá na Tailandiano tem vários guias tailandeses que falam português, então a gente vai nos rolês e não fica boiando por não entender inglês. Qualquer um que vem aqui pra Tailândia e não sabe muito bem inglês, com certeza a Tailandiano é a melhor agência pra escolher. Esse aqui já é o quarto rolê, é o quarto, né, que a gente vai com a Tailandiano. É o quarto rolê que a gente dá com a Tailandiano. Com a Tailandiano, e é incrível os rolês deles. É isso, galera. O link tá na descrição, cupom @azul, aproveita e garante um descontão lá na hora de você contratar seu passeio. Ó, após esse rolê, eu acho que o que a gente mais viu, assim, que é importante, é realmente manter a guarda alta e eu acho que talvez cansar o adversário nos primeiros rounds, para só no último realmente tentar ir, né, bater, não sei, o que você acha? A gente tem recebido algumas dicas lá no Instagram, né, da galera que tem mais experiência e tal. E aí uma dica que a gente recebe muito é essa, tipo, se mantenha a guarda, se defenda, aprenda a esquivar nos primeiros rounds, para o oponente cansar e aí sim você vai e ataca. Porque como a gente não tem experiência de atacar e tal, não vale a pena a gente gastar energia com isso. E teve uma luta que eles começaram a bater muito no primeiro e no segundo round e depois eles estavam super cansados. E eu acho que a luta não desenvolveu. Inclusive ninguém ficou sabendo quem ganhou, foi mó sem graça. Essa foi a luta mais sem graça. Eles ficaram muito cansados. Então eu acho que é isso aí mesmo. Vi pela luta que é isso aí mesmo. A gente tem que aprender a se defender, a gente tem que aprender a rebolar ali no começo. Esquivar também, a gente tem que aprender a esquivar. Vamos treinar depois. E aí no segundo, terceiro round que a gente vai pra cima mesmo. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que a gente teve nesse rolê aqui. Mas mesmo assim, velho, dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga. A gente tá destruído, acabados. Nossa, velho. Essa corridinha de ontem, corridinha de 20 quilômetros, acabou com a minha raça, velho. Nossas pernas estão tudo frouxa. Desde o início do desafio, hoje é o dia, assim, que a gente tá mais destruído. Que a gente tá fazendo academia, indo no Muay Thai, e a gente agora fez esse desafio da corrida. Tipo assim, eu preciso... A gente botou nosso corpo ao extremo. Acho que foi a vez que a gente mais fez exercício físico na vida, assim, durante vários e vários dias, semanas, né? E nossa, a gente tá muito destruído. Então hoje a gente não quer fazer nada. Hoje eu acho que vai ser a primeira vez que a gente de fato não vai fazer nada. Porque todo dia, ou a gente corre, ou a gente vai na academia, ou a gente vai no Muay Thai, ou só alonga, mas faz alguma coisa, sabe? Então hoje a gente tirou um dia de folga e vamos nadar. É isso aí, a gente veio aqui na piscina do condomínio que a gente tá fazendo pet sitting e hoje vamos dar uma nadada pra ficar, ó, relax. E olha que bonita que é a piscina aqui, ó. Tamo chique, meu filho. A caminho de casa, saindo da academia, tem essa feirinha aqui. A gente passou aqui para comprar algumas coisas, comprar uns docinhos, comprar algumas frutas e também comprar ovo para ter proteína, pra gente continuar aí no ritmo de ganho de massa. E a gente tá viciado nesse docinho aqui, ó, Samaricá. You again. All good? You go today? Yeah? Today. Okay, so we see you today. É o nosso professor de Muay Thai. É a segunda vez que a gente vê ele na rua, assim, andando aleatoriamente. Ontem a gente viu ele no 7-Eleven e agora aqui nessa feirinha. Olha, isso aqui é tipo um noodle pronto. Você compra um noodle e depois só misturar na sopinha. A galera que gosta de consumir o peixe, tipo assim, muito fresco. E aí eles vendem os animais vivos, velho. Você chega aqui, tá tudo vivo, olha. As enguias, os peixes. A
Aí a gente vem cá comer ovo. Comer ovo não, né? Comprar ovo. Comedores de ovos. Comedores de ovos. Véi, a gente come tanto ovo que é tipo assim, um desse aqui, ó. Uns 2 por semana. E aí, o que a gente faz? A feirinha, velho. É uma feirinha muito grande. E tem de tudo. Comida pronta, vegetal. Ó, esse aqui é tofu, macarrão, noodle. Aí aqui tem temperos, ó. Vários temperos. Você só não acha coisas industrializadas, super, hiper industrializadas. É, tudo fresco. Tudo mais fresco, assim. Sabe os 2 potes de whey que a gente comprou? No começo, quando a gente chegou aqui, vazios. Aí a gente já comprou mais 2. Liquidificador, 2 bananas, 2 copos de leite, 2 scoops de whey. Aí umas castanhas também, porque ninguém é de ferro. É isto. Eba! Ó, a gente saiu pra gravar hoje 6 da manhã. Acordamos 5 horas da manhã e chegamos em casa, já tava escuro. Agora são 7 da noite e estamos indo fazer o quê? Malhar, né? Malhar. Fazer academia. Bora, que a gente tá no meio de um desafio e não vamos falhar. É isso aí. Hoje está sendo um dia especialmente difícil para mim. Eu estou me sentindo muito sobrecarregado, meu corpo sobrecarregado, como se eu não tivesse recuperado das feridas do Muay Thai, dos treinos, mesmo eu tendo descansado ontem. E eu tô com uma dor, com torcicolo, eu não sei, eu acordei com torcicolo, com uma dor muito forte, que liga aqui da parte de trás da nuca do lado esquerdo até a escápula, passando pelo ombro. O meu ombro, ele é um ombro fraco, assim, ele é um ombro que eu sinto dor nele. Eu tô tentando fortalecer ele, fazendo exercício que blinda o ombro, que é o manguito rotador, inclusive. Todo exercício de braço que eu fiz hoje, nossa, velho. Eu vou ver se eu tomo até um Dorflex, eu consigo comprar um Dorflex, porque tá foda, velho. Tá foda. Está chegando na academia de Muay Thai agora. Ela fica para um lado que tem um jeitão mais rural aqui. Não é rural, mas olha, não é, a estrada não é asfaltada, nem nada. E tem uma linha de trem que passa logo aqui do lado. Mas vamos, que já tá na hora de começar o treino. E a gente adorou encontrar essa academia aqui de Muay Thai, porque ela é tipo assim, academia raiz mesmo, sabe? A galera vem do mundo inteiro pra aprender Muay Thai aqui. E é um Muay Thai cabuloso, Muay Thai pra profissional, sabe? E tá sendo bem difícil o treino, assim, mas a gente tá gostando muito de tá tendo essa oportunidade de lutar aqui. Pra chegar aqui tem que correr ou chegar aqui e pular corda, porque tem que começar com o corpo quente. E a sorte é que a nossa casa é 3 km aqui, então a gente acabou de correr 3 km. Sinceramente, tipo assim, eu sinto que eu nunca coloquei meu corpo no limite tão grande igual a gente tem colocado nas últimas semanas aqui. Tá sendo bem pesado mesmo. Não lesionei, sabe, nada sério assim, mas eu sinto uma certa fraqueza em algumas articulações por causa do treino de Muay Thai, mas eu acho que isso faz parte do processo. Parece que hoje é treino de luta, porque todo mundo botou uma caneleira e a gente nunca tinha botado isso antes. Eu acredito que é porque a gente vai lutar entre si. Eu tô com medo. É, galera, a gente nunca treinou de fato antes com luta de outras pessoas. Então hoje vai ser a primeira vez e vocês vão ver tudo.
Ganhamos uma mexerica no fim da aula. De recompensa, que a aula foi muito pesada hoje, velho. Hoje foi a mais pesada. Nossa, então hoje a gente teve uma luta ali, foi uma brincadeira, né, tal, mas assim, deu pra pegar umas maldades e deu pra ver que a gente tá completamente despreparado pra luta que vai acontecer daqui a algumas semanas. A luta na vida real é totalmente diferente do treino. Tem que prever o movimento do cara, fraga, e enfim, a gente precisa de mais experiências como essa pra praticar. Eu não previ nenhum movimento, não consegui prever. E eu lutei com 2 tailandeses. Você lutou com um gringo, né? Uns gringos bons também, mas os tailandeses eu acho que eles são melhores. E, velho, eu não previ nenhum movimento. E ele prevê rapidão, velho. Eu ia chutar, ele já bloqueava. Fiquei chocada. Eu fui tentando prever as coisas que ele tá fazendo. É muito difícil. Eu tô com real medo. Levei um socão na cara. Mesmo fraco dói, né, velho? É. Eu tô com medo. Eu levei uns socos na cara também. O Muay Thai fica pra lá. E aí quando a gente tá indo tem essa feirinha aqui. Um templozão aqui. E a linha do trem, que o trem acabou de passar, ó. Ah, e tem o rei aí ó, também, ó. Isso é uma escola. Ah, isso é uma escola. Ó, galera, chegamos em casa, fizemos, sei lá, uma espécie de carbonara com couve-flor e espinafre. Ficou bem gostoso porque a gente usou um temperinho meio que um caldo quinoa, assim, funcionou legal. Acabou que a gente não filmou porque, velho, a gente tá morto. A gente tá muito cansado. O Muay Thai destrói o corpo. Tipo assim, eu fico com dor na articulação muitas vezes, eu fico com dor no tornozelo muitas vezes. E sempre que a gente sai da aula de Muay Thai, a gente sai todo marcado, assim, sabe? A aula é muito pesada. A gente tava com plano de fazer aula todo dia, mas... Depois daqui a gente vai pra Phuket, vai treinar mais lá. E depois de Phuket a gente vai pra Koh Phi Phi, que é onde tem o bar da luta. E é onde a gente vai, de fato, lutar. Então bora continuar o treino, que hoje tem aula de Muay Thai, hein? Depois que a gente pula a corda, a gente faz os treinos Shadow, que chama, treinar, lutar com a sombra, que é tipo só fazer os movimentos do boxe e tal, sem estar batendo nem no saco, nem no treinando com o treinador, né? No dia 53 desse desafio, fomos para Phuket comemorar a virada do ano com outros amigos brasileiros nômades que conhecemos na estrada. Phuket é uma ilha ao sul da Tailândia que fica do ladinho de Koh Phi Phi, que é a linha de chegada do nosso desafio, onde tem o ringue de Muay Thai que vamos lutar. Esses 6 dias que ficamos em Phuket foi uma correria. O Edu tirou carteira de motorista para nossa próxima aventura no Vietnã de moto. E também tiramos esse tempo para aproveitar um ano novo estilo brasileiro que a gente tava morrendo de saudade. Tá boa a base, só que você tá com o olho, você tá fechando e às vezes você faz assim, ó. Isso, vai. Soco. Aí, no meio da cara. Entendeu? Boa. É, galera, depois de uma semana sem treinar, a gente praticamente tirou umas férias aqui em Phuket, de ano novo com nossos amigos. Agora a gente tá indo pra aula de Muay Thai pela primeira vez. E a gente ficou sem treinar nada, absolutamente nada. Estamos até mais fraquinho. E também tá chegando o dia que a gente vai lutar em Koh Phi Phi. A gente tá em Phuket. Porque é do lado de Koh Phi Phi, é daqui inclusive que se pega a balsa pra ir pra essa ilha, né? E Koh Phi Phi é nosso destino final, é onde a gente vai realmente no bar da luta lutar. Então a gente tá indo hoje no Muay Thai, amanhã a gente vai na academia pra dar uma revigorada no corpo, que em breve a gente vai lutar. Tá muito difícil. Uma semana parado foi o suficiente pra perder toda... Eu tô totalmente fadigado. Mas esse mano que tá me treinando, ele pega muito pesado. Ele bateu em mim. Ele bateu? Eu não tô me batendo. Ele bateu em mim e mandou fazer golpe que eu nunca fiz, cotovelada de costas. Eu fiz também. Também nunca tinha feito, fiz. Mas eu queria que me batesse. Eu acho que por eu ser mulher, ele ficou com dó. E ele é fraquinho também. Quando eu bato nele, eu sinto que ele treme todo. Não, esse mano até me zoou, porque ele pediu pra fazer um golpe, eu fiz errado, ele zoou da minha cara, aí eu comecei a bater forte. Eu queria bater. Eu quero que eu falo com ele, bate em mim. E depois desses 6 dias praticamente de férias, chegou o dia de partir para o último destino desse desafio. Chegamos na ilha de Koh Phi Phi. Eu tô meio enjoada, que foram 2 horas em alto mar, aí eu tô meio mal ainda, louca pra ir pro chão. Louca pra aterrissar, pra uma vida terrestre. Phi Phi é uma ilha paradisíaca,
com as praias mais lindas que já vimos na nossa vida. Conhecida pela prática de mergulho, pelas paisagens surreais, águas cristalinas e, claro, pelos rolês mais insanos. Mas pra gente, essa ilha só significa uma coisa: frio na barriga e luta se aproximando. E galera, é aqui que vai rolar a luta. Nesse lugarzinho aqui, ó. Naquele ringue ali, ó. Tá nervosa, amor? Muito nervosa, velho. Não. E tá rolando a musiquinha aqui que rola quando toca, né? Ou tipo uma música cerimonial que toca antes da luta começar. Logo na nossa primeira noite aqui em Pipi, já fomos no bar da luta conhecer o lugar que vamos lutar daqui a alguns dias. Esse bar se chama Reg Bar e no centro dele tem um ringue de Muay Thai. Pra entrar aqui, você tem que comprar uma bebida. Ou seja, o maior entretenimento daqui é ver bêbado se bater no fim da noite. Entre as lutas que qualquer um pode se inscrever, mas que só é permitido o soco, também acontecem as lutas dos tailandeses reais, onde tudo é permitido. Encontramos uma academia para fazer aqui na ilha. O preço não foi dos melhores, mas é uma academia muito boa. Apesar de pequenininha, ela tem tudo que a gente precisa. Tá lotada, tá cheia. Muita gente na ilha, muita gente querendo ficar em forma, né? A gente já tava mais de uma semana sem treinar em academia e a gente sente que o corpo também deu uma caída assim, então a gente vai treinar aqui pra estar com o corpo em dia. Bom dia, gente. Ó, o gato correndo. Bom dia, agora são 7 horas da manhã e eu particularmente tô assim, massacrado. A gente tá fazendo academia, né? Mas hoje a gente decidiu que a gente vai só subir ali no mirante e tal. Estamos aqui fazendo um cardio, subindo umas escadas. Vamos descansar bastante hoje durante o dia pra ter bastante energia durante a noite, porque a gente tá um pouco cansado, sabe? De ter malhado os últimos dias, estamos trabalhando muito também e hoje a gente quer ficar mais de boa. Mas é hoje o dia da luta, galera. Durante a noite, antes de dormir, fiquei pensando bastante nisso. O medo é real, mas a gente vai fazer de qualquer jeito. Ó o gatinho. E aí, como é que foi a subida? Cansativa. Cansativa, mas valeu, olha isso aqui. A gente ainda não chegou no viewpoint, mas aqui em cima é um jardim muito lindo. Olha, esse aqui tudo é borboleta. Que lindo! Ei! A ilha de Pipi, ela é como se fosse dois blocos de terra conectados por uma faixa de areia fininha. E aí aqui no viewpoint a gente consegue ver isso, ó. Essa é a faixa de areia que conecta. Aí tem mar dos dois lados. E esse é o centrozinho da ilha. É aqui que a gente está hospedado. O restante da ilha é mais natureza. E agora a gente vai descer para tomar café e vamos gravar algumas coisas também hoje. E a gente precisa descansar para a luta de hoje. Tá com medo? Tô com muito medo. É? Muito medo. Durante essa semana, depois que a gente viu a luta, principalmente, eu fiquei assim, não, por que eu sugeri essa ideia de fazer esse vídeo? Meu Deus do céu. Onde eu tava com a cabeça, mas agora que a gente tá aqui, vamos, né? A gente foi lá, viu também a luta e tal, esses dias, velho, dá medo. Tipo assim, não. Tem uns caras muito grandes, velho, os caras que sabem lutar, que treina, pratica luta há anos na vida. Aí a gente vai chegar lá com 2 mesinhos de treino. Teve um cara que ele saiu massacrado, ele estava sangrando pela boca, pelo nariz, por todos os lugares. E além disso, quando ele terminou de lutar, ele foi vomitar. Ele tomou na costela. Eu tava até conversando com a Sofia, o meu objetivo maior nem é ganhar, não. O meu objetivo maior é não sair regaçado. Eu não quero ganhar, entendeu? Não preciso ganhar, não preciso provar nada pra ninguém. Eu só não quero, sei lá, quebrar o nariz. Entendeu? São 3 rounds. Se eu sobreviver aos 3 rounds, putz, pra mim já vai ser uma vitória
eterna. É isso, eu quero comer, vamos comer. Descansar. Vamos comer. Bom, chegou o dia que a gente vai mostrar pra vocês a nossa evolução na E academia. a gente vai fazer um comparativo com os exercícios que a gente fez no primeiro dia do desafio. Bom, essa academia daqui é minúscula. Não, olha o espaço que a gente tem aqui pra fazer prancha, por exemplo. Vai! Então bora pras flexões. Só que o mais importante, eu tava vendo o vídeo e eu fiz muito feio no primeiro dia. Fazia no máximo assim, ó. E agora eu fiz 21, só que chegando no É um chão. momento, ó, vitória. No primeiro dia eu consegui 0 barras e eu acredito que eu ainda consiga 0, porque eu não treinei barra. 0. Barra é uma coisa que é muito difícil, velho. É basicamente levantar o peso do próprio corpo. Vamos, não acredito em você, hein? Vai, mozão! Vai, sete. Oh, 4 a mais! Foi o dobro, hein? Bom, agora vamos ver as pernas, né? Eu treinei muita perna, eu foquei muito em perna nesses dias. Ó, 15 quilos online. Primeiro dia, essa cadeira aqui eu fiz 35 quilos. Ó, e 35 tá facinho, ó. Tá voando. Acho que 45. Cadeira extensora. 2 meses, o dobro do peso. Eu também fiz 25 no primeiro dia. Acho que 50, hein? 25 quilos a mais. Eu acho que esse deve ter sido o exercício que eu mais treinei desde o começo do desafio. E eu comecei fazendo 5 quilos. 5 quilos. Vamos lá, hein? Nossa, você evoluiu, hein? Vamos ver quanto que eu tô pesando. Durante o treinamento eu cheguei a alcançar 70 quilos. Não sei se eu consegui manter, mas a minha meta foi alcançada por um tempo. Vamos ver. Ó, Quase 71. quase 71. Eu achei que você tinha diminuído nessa última semana, porque a gente não treinou muito. Então eu consegui alcançar minha meta, graças à Bia, nutricionista, graças ao Whey Protein, claro, muito treino também, né? E muita alimentação. Boa, mozão. Eu não tinha muita meta de peso, né? mas eu tava pesando acho que 51, 53. 53. E eu imagino que isso seja músculo. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, a gente veio aqui na academia só para mostrar pra vocês o progresso mesmo, porque a gente não vai malhar no dia que a gente vai lutar, pra não ficar com o corpo muito desgastado. Exato. Agora a gente vai comer e logo em seguida a gente vai pra praia pra mostrar o progresso do corpo pra vocês, né? Como que está visualmente. E depois descansar pra luta. Que é logo aqui, ó. Galera, logo à frente da academia é aqui. É aqui que a gente vai lutar hoje. Nesse ringue aqui. Eu não quero nem falar sobre, porque eu tô tão ansiosa. Ai, meu Deus. Bom, é isso. Vamos lá bater uma pratada. Provavelmente vai ser a última refeição forte do dia, porque a gente não vai comer perto da hora da luta. E daqui a pouco a gente mostra nossa evolução, nosso shape. Nossa senhora. Thank you. Oh, yes. Oh, comidão. Aqui o amiguinho que a gente fez, ó. Subiu no colo do Eduardo do nada. Bom, vamos comer. Minha última refeição do dia pra não vomitar. Se levar socão na barriga. A gente criou o hábito de comer aqui todo dia, a gente ficou amigo dos donos do restaurante aqui. Eu falei, hoje a gente vai lutar, né, e tal. Ele falou, não, então tá, então hoje a gente vai fazer um prato gigante pra você. Aí ele saiu entrando na cozinha e falando, vamos fazer um prato grande pra eles e eles vão lutar. Porque é a última refeição deles do Champion dia. Muay Thai. Champion Muay Thai Chua. Today. Tonight we need champion. Yeah. We will go to work? You. Yeah? Confirm promise. I will see you. Ele vai lá assistir a gente, ó. I wait for you. Esses 60 dias foram uma montanha russa. Teve momentos que parecia mais fácil desistir. Sabemos que o processo é longo, mas várias vezes a gente não sentia mudança nenhuma no corpo. E lutar parecia mais difícil a cada aula. Machucamos, treinamos enquanto viajamos, mudamos de academia diversas vezes. Foi um desafio cheio de altos e baixos. Com muitos dias que simplesmente não queríamos ir pra academia. Hoje a gente se sente mais forte e melhor do que nunca. Estamos ainda mais animados para continuar progredindo. Isso é apenas o começo. Esses são os
os nossos corpos hoje, no dia 60 desse desafio. Também quero sair do mar. Vou sair do mar também. Já vai falar mesmo? Bom, essa transformação corporal é só uma das etapas dessa jornada. E hoje à noite vamos enfrentar o desafio final. Então bora treinar mais um pouquinho. A gente tá aqui com nossos amigos, o Gu e a Yara. A gente vai treinar mais um pouquinho de Muay Thai, porque daqui a algumas horas, acho que daqui a umas 5 horas, né, o bar já abre. A gente já vai se inscrever e em breve lutar. Aí agora a gente chamou o Gui pra dar uma treinadinha aqui na areia de novo. Porque o Gui é mais experiente. É, o Gui é mais experiente. O Gui vai ser nosso coach. Você também vai lutar hoje, né, Gui? Você vai lutar? Não, hoje eu vou lutar, mas que eu sou mais experiente, assim, é um pouquinho Óbvio só. que é. É óbvio, o cara tem experiência de luta, só. A gente deu sorte aqui na ilha, tem muito lugar de piercing e tatuagem. A gente tem que tirar o piercing pra lutar, né, galera? E aí a gente tá pedindo ajuda aqui pra poder tirar esse piercing, ó. Ah, yes! Yay, thank you! Menos um. Ó, tirou os 2 piercings. Os outros eu consigo tirar. Ah, it's like this. Ok. Thank you! A gente tá entrando no bar neste momento e minhas pernas estão tão trêmulas quanto no dia que eu estava fazendo o exame para tirar a carteira de motorista. Pra entrar no bar tem que consumir, então estamos sendo obrigados a beber, mas vai ser só uma cerveja. Depois disso, ó, foco total. A primeira coisa é encontrar um oponente. E depois de um tempinho procurando, eu fui a primeira a encontrar. Ela tem um sombrão. Do you know how to fight? Não, really? Yeah. Ai, não, really? Ela falou, não, foi assim. Eu ouvi ela falando de luta, falando, amiga, vamos lutar. E a amiga, não. Aí eu luto com você. Aí ela, vamos, ela pegou meu bracinho e puxou pra cá. Ela tava muito empolgada. E ela só trouxe. Aí ela tem um umbrão, amiga. Ela tem um umbrão. Aí eu olhei pro braço dela, apertei assim. O braço dela é gigante. Achou? Achei, velho. Vamos tá. Todo mundo já encontrou os oponentes. Ela é grande, ela é grande! Amor, eu tô com muito medo. O que você acha dela? Ela sabe, né? Boa. Ela sabe mas lutar. ela é de boa, ela não vai. O amor é meu coração. Vai dar bom, vai dar bom. Não precisa ficar com medo, vai dar bom. Ela é só. grande. Divirta-se. Eu arrependi de ter chamado ela. Where are you from? New Zealand. Hã? New Zealand. New Zealand. Brasil. Brasil. Which kind of fight you do? Karate. Karate. But I don't know any boxing. Did you fight before in a ring? No. No? No. Ah, that's What about better. you? No, never! Até esse momento parecia que a gente tinha fechado um acordo de lutar na esportiva. A gente combinou que não era pra massacrar uma outra, nem levar a luta a sério demais. Nós duas deixamos muito claras uma pra outra que a gente nunca tinha lutado na vida. Mas não foi isso que se revelou alguns minutos depois. You promised me. Honestly? Honestly, how many times did you call? Never, man! Obrigado. Obrigado. Fala português, é um bom sinal. Fala português. Quem fala português a gente do bem. Bom, agora é a hora de se preparar pra lutar. Posso colocar Eu acho que eu vou aqui, apoiar, Ana? Mas vamos ver, né? Olha a cara dele, ele tem cara de gente boa, ele tem cara de gente boa. Não quebra o namorado. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Tá. É.
Você não vai bater pra bater no rosto dela, você vai bater pra atravessar a cabeça dela. Nossa! Achei que você ia falar pra bater na mão. Tirou o brinco, Goi? Tirei o brinco, tirei o piercing, então é porque a porra ficou séria. O negócio aqui agora vai, ó. O caldo vai engrossar. O pau vai torar! O pau vai torar, tá torando até umas horas, meu. Se eu apanhar, eu vou voltar aqui e ganhar. E aí eu mando o vídeo pro Ponto Azul pra eles postarem, pelo amor de Deus, velho. Porque eu preciso sair aqui com a dignidade. Você vai ter a chance de se redimir. Eu vou ter a chance de me redimir. She's done Muay Thai! I've never done Muay Thai! I play a little bit! I play a little bit! Karate she knows! But she's good! Não! Eu fui colocada no lado azul! Lado azul! Isso é um sinal! Isso é um sinal da vitória! Blue Corner! Pra quem não sabe, no começo da luta, os lutadores se cumprimentam como gesto de respeito, ética e esportividade. Mas a menina que eu peguei foi tão vacilona que enquanto eu ia cumprimentar, ela me acertou na barriga e na cara, me pegando totalmente despreparada. Minha visão escureceu e a partir daquele momento não consegui me recompor mais. A galera viu que não dá. Ele não deixou eu ir. Sou eu? Meu bem. Muito orgulho de você. Meu Deus, vagabunda. Ela falou que não sabia. Ela foi na maldade. Ela tava lá, velho. Entre a luta da Sofia e da minha, foi a hora do nosso amigo Gui subir no ringue. A luta foi bem bonita e equilibrada. Os dois estavam no mesmo nível e mostraram que sabiam o que estavam fazendo. Vai com mais calma, velho. Seja mais paciente, não seja afobado. Segura mais. Você viu como é que ele tá envolvido? Sim, segura mais, esquiva mais, depois você vai. Se você for mais paciente e acertar um golpe, você deita ele. Ele tá muito afobado. Infelizmente também não foi dessa vez pro nosso psicólogo nômade favorito nesse mundo, mas a experiência valeu a pena.
E agora chegou o meu momento tão esperado. A hora de eu tomar o meu sacode. Tem sangue? Não. O que aconteceu? Você não soube na boca. Tá de boa? Nossa, eu fiquei muito preocupada, eu quase comecei a chorar. Mas a gente deu o nosso melhor. Tomei um couro. Eu achei que era pra eu ter ganhado. Não, eu não acho que era pra eu ter ganhado. O cara bateu muito mais em mim do que eu bati nele. Eu perdi o controle várias vezes. E eu fiquei exausto, velho. Eu fiquei muito cansado. Tipo assim, quando você tá no ringue, é muito cansativo, mano. Porque não dá tempo de respirar. Eu ficava muito exausto, o cara vinha pra cima. Eu dei meu melhor, velho. Mas eu acho que ele mereceu ganhar, de fato. Tem agora talvez algumas cicatrizes aqui na minha boca. Eu senti gosto de sangue durante a luta também, por causa do machucado na boca. Eu não fui com a intenção de ganhar, eu sabia que muito provavelmente o meu oponente saberia lutar mais do que eu, mas eu fico feliz com o que aconteceu, assim, pro meu caso, né? Agora, o que aconteceu com você, né, amor, foi um pouco diferente. Eu estou chorosa, por quê? Porque eu achei que a menina foi muito paia comigo. A gente que escolhe o nosso oponente. Eu perguntei pra várias meninas, nenhuma queria. Quando eu encontrei uma, ela tava super empolgada. E aí eu falei, então bora. A gente conversou e a gente ficou o tempo inteiro falando que não ia ser pra machucar. E olha só, eu estou enxergando meu nariz nesse momento. Por quê? Porque o meu nariz tá inchado. Porque quando você começa a lutar no ringue, antes de você lutar, você levanta a mão pra cumprimentar a pessoa. E eu levantei minha mão pra cumprimentar ela, ou seja, eu tava sem guarda na hora. Ela veio com um soco direto no meu nariz, minha cabeça foi pra trás, assim, ó. E eu fiquei com tudo preto. E a partir daquele momento eu não consegui mais fazer nada. Véi, eu não dei um soco. Eu não dei um soco porque ela tava agressiva. E todo mundo que tava em volta de mim falando que ela foi paia. E eu achei que ela ia estar mais de boa, véi, numa boa. E aí, quando acabou o primeiro round, eu virei pro moço e falei, não, eu vou lutar o segundo. E ele falou, você não vai porque tá perigoso. Ele falou isso pra mim. E acabou. Sendo que eu falei que eu queria um segundo round. Eu saí de lá pensando, vou lutar novamente, vou chamar outra pessoa pra lutar comigo. Mas e a coragem depois do que ela fez comigo? Eu já acho que você foi muito corajosa, amor, de ter subido no ringue. Ah, mas eu queria ter pelo menos 3 rounds. Mas acontece, amor. Tipo assim, quando a gente sobe pra lutar ali, a gente não tem garantia que a gente vai lutar com uma pessoa confiável. Eu sei que é muito frustrante, a gente treinou muito pra fazer isso aqui acontecer. Mas, tipo assim, a gente tava sujeito a isso. Foi mais feio pra ela? Eu acho que foi um vexame pra ela. Tipo assim, todo mundo achou feio o que ela fez. E o que ela fez não foi justo, Fraga. Ela foi imoral, mano. Ela
Ela foi moral, gente. Eu levantei pra cumprimentar ela veio com um socão na minha cara. Véio. Ela foi imoral, mano. Todo mundo, gente, todo mundo cumprimenta. Então, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê. Sofia ficou um pouco triste com o que aconteceu. Mas eu tô aqui falando com ela que Sofia sempre foi uma pessoa muito tímida. Sofia sempre teve muita dificuldade de apresentar trabalho na faculdade, falar com muitas pessoas. E a Sofia foi a primeira a lutar, subiu lá com todo mundo olhando, todo mundo gritando, sabe? E ela conseguiu, velho, ela se superou. Isso é uma vitória, mano. Só de ter feito o que você fez, Fraga, você é uma pessoa muito maior do que você era ontem, sabe? Ninguém cumprimentou a menina como se ela fosse vitoriosa, porque o que ela fez foi feio. Só o fato de você ter subido no ringue primeiro que todo mundo e feito o que você fez, isso foi uma vitória. E agora a Sofia tá aqui preocupada, pro vídeo, a gente treinou tanto tempo pra subir no ringue, pra fazer, né, pra lutar e perdeu no primeiro round, mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre a experiência de ter vindo lutar, subido no ringue da Tailândia. Todo mundo aqui perdeu, mas o fato só da gente ter vivido essa experiência já foi uma vitória. E eu fico muito feliz da gente ter vivido isso. Isso é uma memória pra sempre. E agora é um convite pra gente treinar mais. Eu fiquei com esse desejo. Eu fiquei com o desejo de treinar tanto, mas tanto, que eu vou acabar com aquela menina. Então, essa foi a nossa última experiência marcante da Tailândia. Vamos sair com os brasileiros, né? Porque tem muito brasileiro aqui. Os brasileiros estão ali esperando a gente, enquanto eu choro. Eu deixei minha coisinha lá dentro do quarto porque eu me senti muito humilhada, mas acho que eu vou pegar de volta, já que você falou isso. Eu acho que você deveria pegar. Porque a gente subiu. Porque a gente deu a cara a tapa. Obrigada. Quantas pessoas gostariam de ver isso que a gente viveu? Vou dar um rolê. Bora dar rolê! Essa derrota no ringue não significa um fracasso nesse desafio. Pelo contrário, é o início de algo maior. Durante esses 2 meses, aprendemos mais do que técnicas de luta. Aprendemos resiliência, disciplina e o poder de desafiar a nós mesmos. Cada treino, cada corrida, cada soco nos trouxe mais perto de uma versão melhor de nós mesmos. O verdadeiro desafio não está no resultado, mas na coragem de tentar. Esperamos que esse vídeo te inspire e mostre que, independente do seu objetivo, sempre há espaço para melhorar. Saia, mova-se, encontre algo que te desafie e te motive. Não se trata de vencer ou perder, mas de crescer todos os dias.